Imagine uma conversa entre Jesus Cristo e Charles Darwin em uma mesinha de café. Jesus pergunta: Darwin, você descobriu como eu crio? E Darwin responde: Senhor, talvez. Talvez eu tenha apenas documentado o seu método. Que frase perturbadora, não é? Porque aqui está a verdade que ninguém quer confrontar. Milhões de pessoas acreditam que ter fé em Deus e entender a evolução são coisas mutuamente excludentes. Que é preciso escolher entre Jesus e a ciência. Entre o sagrado e o racional. Mas e se ambos estivessem certos? E se o conflito nunca precisou existir? Nos próximos 20 minutos, vamos explorar uma perspectiva que pode revolucionar como você entende não apenas a religião ou a ciência, mas a própria natureza de Deus. Prepare-se, porque essa conversa vai além do que a maioria dos pregadores discute, e também além do que a maioria dos cientistas ousaria mencionar. Você está pronto? Então vamos começar. Vamos voltar no tempo. Era 1859, quando Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. A comunidade científica estava em êxtase. Os teólogos estavam em pânico. Parecia ser uma batalha épica. De um lado, a fé cristã sustentada por milênios. Do outro, um naturalista inglês, com uma teoria que sugeria que a vida não foi criada de forma instantânea por um ser divino, mas evoluiu gradualmente ao longo de bilhões de anos. A reação foi imediata. Não era raro ouvir sermonistas dizendo que Darwin estava tentando destruir Deus. Panfletos circulavam com caricaturas de Darwin como um macaco. Havia uma certeza quase religiosa de que isso era uma guerra entre dois mundos que nunca poderiam coexistir. Mas aqui está o detalhe que a história muitas vezes omite. Nem todos os cristãos reagiram dessa forma. Nem todos os cientistas abraçaram a teoria sem questionar a espiritualidade. Muitos teólogos reconhecidos imediatamente que não havia necessariamente uma contradição aqui. O problema não era a ciência e não era a fé. O problema era como as duas comunidades escolheram enquadrar a questão. Deixe-me ser específico. A Bíblia nunca foi um livro de biologia molecular. Jesus nunca predisse a genética. Mas também Darwin nunca disse que Deus não existe. Ele simplesmente observou a natureza e documentou padrões. Vamos começar então, pelo lado da fé. Por que essa batalha durou séculos? A interpretação cristã tradicional foi literal. Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Criou Adão e Eva do pó. Criou cada animal segundo sua espécie. Ponto final. Essa interpretação não era apenas religiosa, era também cultural. Era como o mundo funcionava. Quando você olhava para um leão, não pensava em uma mutação de uma criatura ancestral. Você pensava, Deus fez um leão. E sabe o quê? Para a pessoa comum vivendo há 2000 anos, essa resposta fazia perfeito sentido. Era satisfatória, era completa, era bonita, até. Mas aqui está o problema que emerge quando você realmente lê os textos antigos com atenção. A Bíblia é surpreendentemente flexível sobre como Deus trabalha. Lembre-se do Gênesis. Não é dito, em um dia, Deus criou os peixes. É dito que Deus criou os peixes segundo sua espécie. Deixa aberto como isso aconteceu. Há também uma coisa interessante no livro de Jó. Deus fala sobre o Leviatã e o Behemoth com detalhes anatômicos fascinantes, como se estivesse explicando ao homem a complexidade das criaturas. Há um certo reconhecimento de que o trabalho de Deus é intrincado, detalhado, quase científico em sua construção, e então está o Eclesiástico, que diz: Deus criou todas as coisas de tal forma que uma coisa segue outra. Pense nisso. Uma coisa segue outra. Uma origem segue uma causa. Um resultado segue um padrão. Isso não soa como evolução? A maioria dos cristãos nunca pensou profundamente sobre essas nuances. Eles herdaram uma interpretação. Acreditaram nela com sinceridade. E quando Darwin chegou,
Sentiram que o mundo estava sendo virado de cabeça para baixo. Mas o problema não era a Bíblia. Era uma leitura muito estreita dela. Agora vamos para o lado da ciência. Darwin era um observador genial. Ele viu pássaros nas Galápagos com bicos ligeiramente diferentes dependendo da ilha. Viu fósseis que sugeriam mudanças graduais ao longo do tempo. Viu padrões. E então ele fez algo notável. Ele propôs um mecanismo que explicava esses padrões. Seleção natural, sobreprodução, luta pela existência, sobrevivência do mais apto. Não era mágica, não era misterioso. Era um processo que poderia ser observado, testado. A comunidade científica adorou isso porque oferecia uma explicação que não dependia de invocar Deus. Você não precisava dizer, Deus fez assim. Você poderia dizer, aqui está como a natureza funciona, e esses processos naturais fizeram assim. Isso foi revolucionário, absolutamente revolucionário. Mas aqui está a coisa que os cientistas materialistas muitas vezes perdem. Darwin nunca provou que Deus não existe. Ele provou que existe um mecanismo natural para a diversidade da vida. Essas são duas coisas diferentes. Pense assim. Se eu te mostro como um relógio funciona internamente com seus engrenagens e molas, isso prova que um relojoeiro não o fez? Não. Apenas explica como o relógio funciona. Quem fez o reloeiro? Quem deu ordem aos átomos para que pudessem seguir as leis da natureza que criam engrenagens e molas? Essas são perguntas diferentes. A ciência é excelente em responder como... Ela pode dizer como a vida evoluiu, como os olhos se desenvolveram, como as asas surgiram, como os genes funcionam. Mas a ciência nunca pode responder por quê, no sentido profundo e existencial. Por que existe algo em vez de nada? Por que as leis da natureza funcionam de forma consistente? Por que o universo parece ajustado de forma tão fina para permitir a vida? A ciência não pode responder essas perguntas porque elas estão fora de seu domínio. Não porque a ciência seja limitada, mas porque essas são questões filosóficas e espirituais. Agora vem a parte que muda tudo. Vamos pensar em Deus diferente por um momento. Não como uma pessoa cósmica que agita uma varinha mágica, mas como a própria essência da criatividade, da razão, da ordem subjacente ao universo. Se Deus é verdadeiramente onisciente, todo-poderoso, por que ele precisaria criar tudo de forma instantânea e finalizada? Por que não criar um universo com leis naturais, com potencial, com a capacidade de evoluir? Na verdade, isso seria muito mais inteligente, muito mais elegante. Pense em um compositor que cria uma sinfonia. Ele não precisa executar cada nota simultaneamente. Ele cria as regras da música, os instrumentos e a partitura. O tempo desenrola a sinfonia. Assim, é mais belo, mais interessante do que se todas as notas fossem tocadas instantaneamente e terminassem. A evolução é, em muitos sentidos, a sinfonia de Deus se desenrolando ao longo de bilhões de anos. Veja bem, a evolução é o método, não é a contradição de Deus. É como Deus trabalha. Há uma elegância matemática na evolução que é quase sagrada. Mutações aleatórias, sim, mas filtradas através de seleção natural. O caos contido e direcionado por leis. A liberdade expressa através da estrutura. Isso é poesia, isso é design. Você sabia que muitos cientistas notáveis foram profundamente espirituais? Georges Lemaitre, um padre católico, desenvolveu a teoria do Big Bang. Ele não viu conflito entre ser um homem de fé e ser um homem de ciência. O Papa João Paulo II, em 1996, declarou que a evolução não era incompatível com a fé cristã. O Vaticano hoje aceita a evolução como a explicação científica mais adequada para a diversidade da vida. E há um ponto ainda mais profundo aqui.
A Bíblia, em Mateus, registra Jesus dizendo: "A ninguém chameis vosso Pai na terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. E também, sou o caminho, a verdade e a vida." Verdade. Jesus enfatizou a verdade. Procure por ela. Se alguém vem a você com uma verdade que você descobriu através da observação cuidadosa, do pensamento rigoroso e do teste repetido, essa verdade não nega Deus. Ela revela outro aspecto de sua criação. A evolução é verdade. Não a verdade final sobre por que existimos, o que devemos fazer ou qual é nosso propósito último, mas uma verdade sobre como nos tornamos o que somos. E sabe o que é notável? A evolução, corretamente compreendida, não nega o propósito, ela apenas o expande. Vamos aos exemplos concretos, porque a história é repleta de pessoas que compreenderam essa harmonia. Primeiro, temos Thomas Aquino, no século XIII, que escreveu extensamente sobre como a razão e a fé não são inimigas, mas complementares. Ele argumentava que investigar o mundo natural era investigar a obra de Deus. Depois, há Blaise Pascal, matemático e filósofo do século XVII. O coração tem suas razões que a razão não conhece. Ele compreendeu que existem múltiplos níveis de verdade. A verdade científica e a verdade espiritual coexistem. E então, mais próximo de nosso tempo, temos C.S. Lewis, que era cristão comprometido e intelectual brilhante. Ele escreveu livros inteiros argumentando que a fé em Deus era completamente compatível com uma mente racional que abraça a ciência. Mas vamos focar em alguém mais específico, Francis Collins. Francis Collins é o geneticista que dirigiu o projeto Genoma Humano. Ele mapeou o DNA humano e ele é um cristão evangélico devoto. Como isso é possível? Como ele concilia uma fé ortodoxa com a biologia molecular? Simples, ele não vê conflito, ele vê compatibilidade. Collins escreveu um livro chamado O Idioma de Deus, em que explica exatamente como você pode ser um cientista rigoroso e um homem de fé profunda. Ele argumenta que a evolução é a forma como Deus criou a diversidade e a complexidade que observamos. E há estudos que o apoiam. Uma pesquisa de 2009 mostrou que muitos cientistas acreditam em uma forma de espiritualidade, mesmo que não adotem uma religião formal. Não há necessidade de escolher. Há também o fascinante caso do Vaticano. Sim, você ouviu certo. A Igreja Católica, depois de escuros de tensão, abraçou oficialmente a evolução, declarou que não havia conflito entre a teoria da evolução e a doutrina cristã. Em 2009, 150 anos após a publicação de Darwin, o Vaticano lançou uma série de publicações reconhecendo a elegância e a plausibilidade da teoria da evolução. O que isso nos diz? Que as mentes brilhantes já solucionaram esse quebra-cabeça há muito tempo. O conflito persistente é político, cultural e histórico, não é intelectual. Mas deixe-me levar isso mais profundo ainda. Porque aqui está a pergunta que realmente importa, e que nem a ciência nem uma leitura superficial da Bíblia podem responder. Se Deus usou a evolução para criar, isso diminui ou engrandece seu poder? A resposta é surpreendente. Criar um mundo e dizer, surja, é poderoso, sem dúvida, mas criar um conjunto de leis fundamentais, potencialmente infinito, que irá gerar uma diversidade de vida extraordinária ao longo de bilhões de anos. Isso é um nível completamente diferente de poder criativo. É como a diferença entre esculpir uma estátua versus criar um mundo vivo que gera suas próprias estátuas. Isso não diminui Deus, isso o engrandece. Há um conceito chamado causalidade secundária, que filósofos e teólogos discutem. A ideia é que Deus pode trabalhar através de causas secundárias, através de processos naturais, através de mecanismos
Quando Deus você não planta aparece uma e semente, faz a planta crescer instantaneamente através de milagre. Ele criou as leis que permitem à semente crescer naturalmente. Isso não é menos divino, é mais divino porque é mais complexo, mais inteligente, mais duradouro. A evolução funciona exatamente assim. É Deus trabalhando através de processos naturais que ele instituiu no universo. E há algo ainda mais profundo. A evolução envolve morte. Mutações que não funcionam desaparecem. Espécies que não se adaptam se extinguem. Há sofrimento embutido no processo. Você já parou para pensar no que isso significa? Significa que a criação de Deus envolve a morte como parte do mecanismo. E Jesus, no cristianismo, representa aquele que venceu a morte através de sua ressurreição. Há uma coesão poética aí, uma unidade de tema. A morte é necessária para a vida. A destruição é necessária para a renovação. E no cristianismo, a morte de Jesus é redentora. A morte não é o fim, mas uma transformação. Isso não é coincidência. Isso é teologia profunda, emergindo da própria estrutura da realidade. Mas vamos ser honestos. Há perguntas difíceis aqui que merecem respostas honestas. Primeira pergunta: se a evolução é verdadeira, o que acontece com Adão e Eva? Resposta: muitos teólogos modernos veem Adão e Eva não como personagens literais, mas como representações simbólicas da humanidade em um ponto crítico em sua evolução. O momento em que a humanidade desenvolveu consciência moral, livre-arbítrio e a capacidade de estar em relacionamento com Deus. Esse é um ponto crucial que transcende a biologia. Você poderia argumentar que Adão e Eva representam o nascimento espiritual da humanidade, não seu nascimento biológico. E isso é teologicamente profundo. Segunda pergunta: mas a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. Como você concilia isso? Resposta: há várias camadas aqui. A linguagem dos autores bíblicos era limitada pela ciência e conhecimento de seu tempo. Eles não tinham a linguagem para descrever bilhões de anos, DNA ou mutações. Segundo, há o conceito de tempo de Deus versus tempo humano. Na Bíblia, é repetido que para Deus, 1000 anos são como um dia. Então, quando a Bíblia fala em 6 dias, poderia estar usando uma linguagem simbólica ou poética. Há estudiosos que argumentam que os dias do Gênesis podem ser interpretados como períodos de tempo indefinido, não necessariamente períodos de 24 horas. A palavra Yom, em hebraico, traduzida como dia, pode significar um período de tempo genérico. Terceira pergunta: se somos apenas produtos da evolução, como isso não torna a vida menos significativa? Resposta: pelo contrário. Se você é o resultado de bilhões de anos de processos de ajustes naturais, infinitesimais, de uma série quase impossível de coincidências que levaram a você estar aqui, agora, consciente, capaz de pensar e amar. Isso é extraordinário. Isso não torna a vida menos significativa. Torna-a mais significativa. Você não é um acidente insignificante. Você é a culminação de uma jornada cósmica. Aqui está o porquê isso importa agora, neste momento, para você, hoje. Há milhões de pessoas que amam a Deus, mas que foram confrontadas com a realidade da evolução. E elas receberam uma mensagem clara: você tem que escolher. Ou você acredita em Deus, ou você acredita em ciência. Isso está destruindo a fé de pessoas. Está empurrando jovens cristãos para o ateísmo. Está criando uma falsa dicotomia que não existe. Há também o lado oposto. Há jovens cientistas que crescem em ambientes onde lhes foi ensinado que religião é ignorância, que fé é preguiça mental. E quando eles encontram pessoas de fé que são inteligentes e informadas, eles agem com surpresa, como se fosse impossível. Ambos os lados perderam algo. Perderam a beleza da integração, a capacidade de estar em profundo diálogo com ambas as formas de verdade.
E isso tem consequências. Quando as pessoas sentem que precisam escolher entre razão e fé, elas tendem a abandonar uma ou outra. Muitos abandonam a fé por medo de parecerem ignorantes cientificamente. Outros abandonam a razão crítica para preservar sua fé. Nenhuma dessas escolhas é necessária. A verdade é, você pode ser um cristão devoto e aceitar a evolução como o mecanismo através do qual Deus criou. Você pode ser um cientista rigoroso e acreditar que há propósito e significado no universo. Essas coisas não se contradizem. Elas se complementam. Deixe-me terminar com uma observação que Jesus talvez nunca o deixe enfatizou que as pensando. pessoas tivessem respostas de forma imediata. Na verdade, ele frequentemente fez perguntas. Ele encorajou o questionamento. Ele pediu a seus discípulos que pensassem criticamente. Por que vocês perguntam entre si? Ele dizia quando confrontava a presunção. Vocês não leem nem compreendem? Ele desafiava os líderes religiosos que memorizam as Escrituras, mas não refletem sobre seu significado. Jesus era profundamente respeitoso com a inteligência humana. Ele esperava que seus seguidores usassem suas mentes. Então, se você é um cristão devoto, sua tarefa não é rejeitar a ciência. É usá-la como uma ferramenta para compreender ainda mais profundamente a obra de Deus. E se você é um cientista ateu ou agnóstico, a questão que fica é: você já realmente explorou se há espaço para Deus em um universo que funciona através de mecanismos naturais? A resposta que estou oferecendo é simples. Sim, a evolução não prova que Deus não existe. Prova apenas que existe um mecanismo natural magnífico através do qual a vida se diversifica. Quem criou esse mecanismo? Por quê? Qual é o propósito final? Essas são questões que a ciência não responde, mas que a filosofia e a espiritualidade podem explorar. E aqui está o plot twist final que eu prometi. Talvez o conflito entre Jesus e Darwin nunca foi real. Talvez foi apenas uma sombra criada por pessoas que tinham medo de que um mundo complexo fosse um mundo sem Deus. Mas um mundo complexo, um universo que funciona através de leis elegantes e mecanismos sofisticados, é apenas mais um lugar onde Deus poderia estar. Um lugar onde a criação continua a nos surpreender e inspirar. Darwin descobriu algo belo sobre como Deus trabalha. Jesus oferece algo belo sobre por que Deus trabalha. Ambos têm seu lugar em uma vida vivida com inteligência, humildade e abertura para a verdade, onde quer que ela nos leve. Então aqui está a minha pergunta para você. Qual é sua verdade? Qual é o seu caminho? Estará você disposto a questionar as suposições que herdou e buscar uma compreensão mais profunda? Se esse vídeo tocou você, se fez você pensar diferente sobre alguma coisa, deixe um comentário abaixo. Qual é sua perspectiva? Como você concilia ciência e fé em sua própria vida? Clique em curtir se você acredita que esses dois mundos não precisam estar em guerra. E se você quer explorar mais ideias que desafiam o comum e abrem novos horizontes de compreensão, se inscreva no canal Encontros Eternos. Porque, ao final, a verdade nunca deve nos assustar. A verdade deveria nos libertar. Obrigado por estar aqui. Até o próximo encontro.